Veraldo, esse aqui é o meu amigo Linhares, que eu te apresentei, a esposa dele é a Josiane. Eles nunca viram falar do ozônio. Eu falei que minha sogra usou no passado aí e ela hoje não usa mais a bombinha. Depois começou a usar o ozonioterapia, que é da empresa Ozox. E também ela também não usa mais hoje a bengala que usava. Ela tem 84, hoje tem 85 anos. Na época que foi apresentada tinha 84 anos. 3 dias depois que ela começou a usar o Ozox, ela não precisou mais usar a bombinha. Então, eu queria que tu apresentasse aí com mais credibilidade, que tu já conhece bem mais o produto do que eu, para o meu amigo aqui, para ele entender o que é realmente os Ozox na vida das pessoas, que está acontecendo hoje no Brasil e aconteceu na minha vida também. Maravilha, pastor Almeida, show de bola. Então, Linhares, a gente sempre gosta de fazer umas perguntas, né? Como o pastor muito bem me apresentou. Meu nome é Everaldo, minha esposa Lorena, então a gente tem um resultado fantástico, né? Com esse produto dentro da Usox. Eu gostaria de ouvir do senhor, o que o senhor já ouviu falar sobre ozônio até então? Já são várias, são várias os comentários, são várias os depoimentos a respeito disso. Mas é evidente que se eu vou adquirir um produto, eu tenho que conhecer ele, tenho que saber o que é que eu estou comprando. E da leitura e da exposição, muitas vezes você não tem condições de dimensionar o que é que significa, o que é que representa na vida da pessoa. Certo. Então, eu gostaria de saber justamente isso. O que é o Ozox, o que é o ozônio e o que é que eu vou ter de benefício, o que é que a minha família vai poder desfrutar se adquirir o produto. Maravilha, entendi. Josi, tu já ouviu falar alguma vez sobre ozônio? Teve algum parente que já fez alguma aplicação? Qual é o teu entendimento dentro da ozonioterapia? Por enquanto, nenhum. Não conheço ainda a ozonioterapia e gostaria de saber quais são os benefícios. Maravilha, então. Então, assim, seu Linhares, eu vou estar colocando um pouquinho sobre a história do ozônio. Então, o ozônio ele surgiu lá em 1840, né, através de um químico alemão. Então, olha só, como o senhor está falando que pouco ouviu falar de ozônio, a sua esposa também, comigo não foi diferente. Porém, já na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados alemães eles levavam um tiro numa perna, num braço, então, para não amputar, eles já aplicavam ozônio. Então, o ozônio, vamos dizer assim, talvez para nós, ele ainda é pouco conhecido, mas lá fora, quando a gente fala de países como Cuba, Cuba lá tem 41 hospitais e 80% do tratamento hoje é feito com ozônio. Aí, quando a gente compara, por exemplo, no ranking mundial da saúde, o senhor vai ver lá que Cuba está em 125º. Nós, brasileiros, nós estamos em 39º. Então, quer dizer o quê? Nós somos em 125, eles são em 30. Ah, tá. Corta, então. Não. Isso. Aham. Exatamente isso aí. Então, exatamente, o Brasil hoje está em 125º, né? Cuba está em 39º, né? Desculpa aí essa colocação aí. Mas então, o ozônio, ele, se tu ir para a França, em Paris, tu abrir uma torneira lá, vamos dizer assim, na praça, a água ela é ozonizada. Então, o tratamento é feito com ozônio, vamos dizer assim, lá nos afluentes, lá nos rios. Hoje no Brasil são várias empresas também que tratam água de piscina. Nós já temos agora filtros, né, também, né, com, vamos dizer assim, com ozônio. Então, um crescimento muito grande quando nós falamos em ozônio. Mas como o senhor colocou muito bem, eu também não conhecia ozônio. Então, a gente sempre gosta de colocar a nossa história, de que maneira que a gente conheceu o ozônio. Então, há praticamente um ano atrás, né, eu me vi numa situação muito, vamos dizer assim, muito ruim, né, financeiramente, minha esposa muito doente na época, e uma criança de 3 anos e meio. Então, eu voltei no mercado tradicional, eu voltei a trabalhar de motorista de caminhão. Então, depois de mais de 20 anos na informalidade, né, eu me vi que eu tive que voltar a trabalhar. O que aconteceu lá? O produto que a gente trabalhava lá, seu Linhares, era óleo vegetal. E num dia desse a gente foi lavar um piso lá e eu acabei me queimando com soda e ácido. Então, esses produtos são usados para fazer a limpeza, né? Porque esse produto, o óleo, além do cheiro ser muito ruim, ele também, vamos dizer assim, quando cai no piso, ele é difícil para você limpar ele.
Aí o que aconteceu? Eu fiquei, através dessa queimadura aí, que tem as fotos aqui, que eu gostaria que a minha esposa mostrasse, eu fiquei 14 dias de atestado e mais de 40 dias depois do atestado me tratando com especialista, porém sem resultado, né? E tu sabe que o gringo é meio atravessado, né? Um dia eu cheguei em casa nervoso, né? Porque eu tinha todo um medicamento, pomadas, né? Que eu usava, que era a Lorena que fazia para mim, esses curativos, e sem resultado. E um dia eu cheguei em casa e peguei essa caixinha, né? Dos comprimidos e pomada e joguei tudo no lixo. Daí a Lorena me questionou, né? Por que que eu estava fazendo aquilo? Eu disse exatamente por isso, porque eu não estou vendo o resultado. Então eu não vou mais passar essa pomada, tomar esse comprimido aí. Aí ela me perguntou, mas e daí o que que tu vai fazer? Olha só a história nossa, né, diante do ozônio. Então eu disse, eu não sei, mas alguma coisa deve ter para a gente, vamos dizer assim, para mim melhorar esses meus pés. Eu só preciso trabalhar, porém não estou conseguindo, né? E o que que eu fiz? Eu tirei fotos dos meus pés e comecei a mandar nos grupos de WhatsApp. E caiu um amigo nosso, né, há muito tempo já, vamos dizer assim, há mais de 15 anos que a gente conhece, Israel Tibes de Cascavel. Esse cara trabalhou aqui em Chapecó com nós, né, nos colchões, né, e ele me ligou. Ele disse, Everaldo, eu recebi aqui umas fotos aqui, essas fotos aí desses pés aí, eu disse, sim, é meu. Eu tenho um produto para você. Daí eu perguntei que produto, ele falou ozônio. Mas eu disse, mas ozônio, o que que é ozônio? Eu, seu Linhares, eu tinha ouvido falar de camada de ozônio, né? Mas ele começou, sabe, me mandar vídeos, né, e fotos desse aparelho, né, da Ozox, né? Esse aparelhinho aqui. Ele falava que eu ia colocar em torno de 30 a 50 centímetros, né, longe dos meus pés, e a resolver meu problema. Na hora eu não acreditei, eu disse que praticamente, né, não tem como acreditar numa história dessa, mas enfim, eu perguntei para ele quanto custa esse produto. Daí ele me falou o preço, né? Eu disse, olha, eu não tenho esse dinheiro, mas a gente pode tá buscando, né? Comentei que eu estava muito mal financeiramente, por isso que eu tinha voltado a trabalhar de motorista de caminhão, né? E eu fiz a seguinte pergunta para ele, né? Quanto tempo levaria para cicatrizar meus pés? Aí ele falou em torno de 15 a 20 dias. Eu disse, então vou fazer a seguinte proposta para vocês, né? Até tem as fotos dele aí e tal, né? Quando chegou esse aparelho, né? A gente fez todo o processo e o procedimento conforme ele recomendou. Aí eu disse, olha, se em 20 dias ou 30 dias não resolver meu problema, você recebe o aparelho de volta e tu me devolve o dinheiro, nessa condição eu te compro o aparelho, porque eu preciso melhorar meus pés. Agora, tá difícil para acreditar nisso, né? No ozônio, até mesmo porque eu nunca tinha ouvido falar, e ele concordou com isso, né? E o aparelho veio, aceitou a proposta e o aparelho chegou lá em casa. E eu comecei a usar esse aparelho, eu chegava às 6h30, 7 horas, tomava um banho, deixava esse aparelho, né, em torno de 30 a 50 centímetros longe dos meus pés, e no segundo dia eu vi já que começou, vamos dizer assim, a, a ficar escuro as feridas, né, e a arder muito. Foi quando eu liguei para ele e perguntei se isso era normal, ele disse que sim, porque era o processo de cicatrização. Então eu comecei a entender que o meu organismo estava muito intoxicado. Por isso que eu não conseguia, vamos dizer assim, através da medicação tradicional, melhorar as minhas feridas, né? Só que tem um detalhe bem importante quanto a isso, porque esse aparelho ele ficava todo dia ligado, né? A minha esposa, como estava muito doente com câncer terminal desde 2013, então durante o dia, né, o aparelho ficava ligado e ela ficava respirando ozônio. E eu percebi que a fisionomia dela, vamos dizer assim, ela estava mais corada e tal, mas não quis comentar para ela porque, sei lá, eu quis primeiro entender se realmente era esse aparelho que estava ajudando para ela também. E, de fato, ela começou a dormir melhor, começou a comer melhor, e depois desses 12, 15 dias da cicatrização dos meus pés, né, eu comecei a estudar o ozônio. Então, eu vi assim sobre os benefícios que eu nunca imaginei que o ozônio poderia trazer para nós. Mas como nós estava falando, né, então a Lorena também ela pode mostrar os resultados dela, né, porque há 1 ano e meio, né, através da Covid, né, o câncer voltou fulminante no pulmão, nos ossos, no fígado, né, de 12 quimioterapia, o doutor, né, que trata ela mais de
de 10 anos, né? Ele desenganou ela, disse que não adiantava mais fazer esse processo de quimioterapia porque o organismo dela não estava reagindo. Mas eu vi o que os resultados, né, desse aparelho e a gente começou a estudar. Foi quando o Tives falou também, né, dessa oportunidade, né, que a gente poderia trabalhar também com esse aparelho. Então, por que que eu quis contar a minha história para ti, seu Linhares? Porque hoje eu entendo que é uma missão eu estar na casa do senhor e da sua esposa, né, para falar desse produto. Então, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu conheci da pior maneira possível, né? Sofrendo um acidente no trabalho que eu estava, né, para conhecer o ozônio e salvar minha esposa. Então, minha esposa, vamos dizer assim, ela não acreditava mais, né, que ela poderia, vamos dizer assim, melhorar. Tanto é que eu vi ela ligando para minha irmã, que mora em Joaçaba, se ela ficava com a menina, porque ela não acreditava mais, né, em salvação. Ela poderia se salvar. Então, por isso que a gente tem duas coisas, né? Primeiro Deus e depois, né? Hoje tem tecnologias, a gente fala muito no nosso sistema imunológico, né? Que é isso que o ozônio faz no nosso organismo. Então, explicar um pouquinho sobre esse aparelho. O que que esse aparelho faz? Ele absorve, né, o oxigênio, né, através, né, dessa máquina, né? Então, a máquina, ela é presa aqui dentro, seu Linhares, ela não sai daqui. E qual é que é o processo? Então, ele absorve o oxigênio e a máquina, ela dá um choquinho. Então, o oxigênio, ele seria o quê? O2. Então, a máquina, ela faz o que? Ela separa essas duas moléculas e agrupa três, onde vai sair o ozônio, né? Através daqui. Então, ela absorve o oxigênio, né? Transforma em ozônio. Tudo muito simples, né? Para estar usando a máquina, né? O que que acontece? Ele tem três funções, né? Então, no quarto, a gente recomenda, né, 15 minutos, né, porque o espaço é menor, né, em torno, né, de 30 a 40 metros quadrados, né, 30 minutos para um ambiente, uma sala, uma cozinha, e 45 minutos, né, quando o ambiente é maior. Então, ele tem 4 estágios. Por exemplo, você vai ligar aqui no 30 minutos, que nem aqui na sala, trabalha 30 minutos, dá um intervalo de 1 hora, você liga de novo, então esse ciclo 4 vezes. Quando ele deu o ciclo, ele desliga totalmente, daí é só chegar e clicar de novo. Como nós falamos, né? 15 minutos no quarto, tu pode dormir até com a janela aberta, que tu vai ver que não vai ter mosca, pernilongo, né? Porque o ozônio não é que ele mata, mas sim ele expulsa, né? Isso, afugenta o inseto. Legal. E como, graças a Deus, na família não tem problema de feridas e nem tem problema de câncer, graças a Deus. Certo? Por que que eu vou comprar os óxidos? Então? Maravilha a tua pergunta. Eu gostaria de mostrar um pouquinho mais aqui, seu Linhares, né? Sobre como você falou que você não tem feridas, né? Mas hoje o ozônio, ele trata e previne mais de 260 patologias. Né? Isso não somos nós que falamos, né? Nós temos aqui relatos, né, do Dr. Laí Ribeiro, que é considerado hoje um dos melhores cardiologistas, né, no Brasil, né? Então, várias publicações, né, nos livros dele, né? E também aqui a gente sempre gosta de colocar, por exemplo, o que que o ozônio auxilia também? Como o senhor falou que não tem problema de feridas, né? A regeneração e revitalização, performance física, prevenções, terapias. Quando nós falamos em prevenção, quer dizer, na maioria das pessoas, elas buscam alguma coisa quando elas estão doentes. Mas se a gente quer viver 70, 80, 90 anos com qualidade de vida, nós temos que investir em prevenção. O senhor tem carro? O senhor tem seguro do carro? É. Não. Sim. Só obrigatório. Se pegou. O porquê da pergunta? Porque a maioria das pessoas tem seguro do carro, né? Normalmente, Isso, mas não, vamos dizer assim, não investe nada em nós, que é o nosso bem maior, é o nosso corpo, né? Então, qual é o seguro que nós estamos fazendo, né, do nosso corpo? A gente quer envelhecer, quer ter qualidade de vida, mas não investe nada, né? Na maioria das vezes. A gente espera ficar doente para daí depois, né, correr atrás, né? Então, como eu estava falando, lesões de pele, feridas, micose, né, doenças virais como herpes simples, herpes zoster, né, bronquite, reações asmáticas, rinite aguda, alergias, né. Eu falo de mim, seu Linhares, que antes desse aparelho eu não conseguia melhorar de um resfriado, uma gripe, e vinha uma outra pior. Então, o meu organismo, meu sistema respiratório, muito complicado. Digo para você que depois desse aparelho não me deu mais gripe. Nossa menina também, nós moramos em apartamento, uma vez por
por mês era sagrado que nós tínhamos que levar ela no pediatra. Então, a partir do momento que chegou esse aparelho, não precisou mais levar. Então, vivia trancando, né? As vias respiratórias dela, não saía a voz dela, né? Gripe, né? Muita, vamos dizer assim, febre, tosse também, né? Então, é impressionante o que esse aparelho, o que ele faz, né? Na verdade, não o aparelho, e sim o ozônio, né? Então, ele limpa o nosso sistema respiratório, né? Por isso que fala aqui, né, sobre alergias, né? Rinite alérgica, né? Então, sistema imunológico e diabetes também. Então, a gente sempre gosta de falar aqui sobre a diabetes. O que que acontece? A diabetes, então, a nossa corrente sanguínea não consegue chegar até as extremidades, e o ozônio ele age como um condutor. Então, ele consegue elevar, né? O que que acontece? Né? Cria uma ferida, vamos dizer assim, lá na ponta do dedo, né? Vai lá o médico, né? E começa a amputar o dedo, daqui a pouco o pé, talvez até a perna toda, né? Então, o ozônio ele tem essa função, né? De levar, né? Irrigar, né? O sangue, né? Até as extremidades, né? Falando sobre asma também, olha só. Cerca de 2 milhões de crianças no mundo desenvolvem asma pela poluição. E esses dados aqui, seu Linhares, não é da nossa empresa, isso é da revista, né, Olhar Digital, né? Nós temos aqui também, né, da revista Exame, né? Gerador de ozônio elimina 99,9% do coronavírus em ambientes, avalia a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente fala de laudos, né? Não é o que eu venho na casa do senhor, né? Da sua esposa, né? Falar, e sim o que a gente consegue comprovar. Olha só, revista O Globo, pesquisadores japoneses afirmam que o ozônio neutraliza o coronavírus em ambientes fechados. Olha só que interessante. Então, quer dizer, a reportagem ela saiu no dia 26 de 8 de 2020. Então, quando começou a pandemia, os japoneses já sabiam que o ozônio neutralizava o coronavírus. E aí a gente pergunta por que, né, não foi a mídia, não divulgou isso, né? Então poderia, né, ter ajudado muitas pessoas, né? Então a gente entende o quê? Que o ozônio é um produto, vamos dizer assim, para você produzir ele até certo ponto, ele é bem em conta, ele é barato, né? E a indústria farmacêutica não quer que o senhor e a sua esposa saibam dos benefícios do ozônio. Então, como o senhor falou, eu não tenho ferida, só que o ozônio, hoje ele te trata e previne mais de 260 patologias. Então, não importa o que o nosso organismo, vamos dizer assim, ele possa desenvolver, mas sim o tratamento, né, das células, né? Então, desde 2010, né, a gente segue o Dr. Lair Ribeiro e tem um vídeo que ele fala para o câncer, você tem que colocar oxigênio na célula. Mas a gente se perguntava, mas como oxigênio na célula? Tá aí, o que que é ozônio? É um oxigênio melhorado, turbinado, então ele consegue fazer o quê? Atuar lá na nossa célula. Então, esse é o benefício, né, que o nosso organismo começa a responder, né, seja problema respiratório também, como celular, né? Em quanto tempo a gente tem resultado? Maravilha, dona Josi. Então, cada organismo ele reage de forma diferente, né? Por exemplo, se você tiver uma rinite alérgica, já em 15 a 20 minutos você vai ver que ele destranca. Ele começa, a tua respiração ela melhora. Claro, dependendo, por exemplo, você tem uma ferida, como nós tivemos clientes aí, há 32 anos. Então, não é da noite para o dia, é um processo, é um tratamento, né? E vai fazendo, mas com certeza vai ter o resultado. Todas as pessoas têm resultado, mas não é da noite para o dia, a gente já explica isso. Então, dependendo do tipo de doença e também, né, o tempo que a pessoa tem o problema. Né? A gente se deparou com uma pessoa com problema respiratório há 25 anos. E o cara achou que em 4 dias ia resolver o problema. E a gente explicou que não é assim. É um tratamento. Então, ele age diferente que o medicamento. Por exemplo, dona Josi, você está com uma enxaqueca muito forte, né? Tu vai lá, toma um paracetamol 750 miligramas. Na hora te alivia. Mas agora eu te pergunto do que veio a tua dor de cabeça. Então, o teu problema ele continua. Mas te aliviou a dor de cabeça. Então, o ozônio não, ele vai tratar lá no interno. Por isso que a gente fala o que é tratamento celular. Então, é você usar ozônio todo dia. E quando nós falamos, seu Linhares, eu não tenho feridas. Mas imagine você usar ozônio toda noite. Então, você vai estar tratando você e a tua esposa, né? Vamos dizer assim, você vai dormir melhor, você vai respirar melhor. Tem casos que
a própria mulher ou o próprio marido fala, nossa, mas minha esposa diminuiu o ronco, meu marido diminuiu o ronco. Claro, aliviou, vamos dizer assim, né? Através do ozônio, então ele limpa, né? O nosso pulmão também, né? E as vias, né? É bem interessante, né? Os benefícios do ozônio. Quando nós falamos em laudos, nós falamos aqui que esse aparelho, vamos dizer assim, esse aparelho você pode respirar ozônio. Mas o que acontece? Se tu for numa clínica que faz a aplicação, hoje nós falamos aqui de Chapecó, que são em torno já mais de 10 clínicas aqui, daqui a um ano vai ter 15 ou 20, né? Então, um crescimento, uma busca muito grande, seu Linhares. Se tu ir lá e perguntar para o doutor ou a doutora que faz a aplicação de ozônio, escuta, eu posso respirar ozônio ou inalar, como tem pessoas que comentam, ela vai dizer que não pode, e ela está certíssima, mas ela fala o que desse ozônio medicinal, porque ele é alta dosagem. Por isso que quando tu faz uma aplicação de ozônios, tu tem que dar um intervalo de 8 a 15 dias. Então, o ozônio, eu tenho um câncer de próstata. Então, a aplicação ela é cutânea, né? Mas é cada 10 a 15 dias o intervalo para fazer essa aplicação. Por quê? É o tempo que o nosso organismo precisa para absorver o ozônio e, ao mesmo tempo, eliminar. Então, quando nós falamos desse aparelho, qualquer ser humano pode respirar. Então, ele é o único no Brasil que você pode respirar ozônio. Então, não é o que nós falamos, nós temos laudos da Universidade Federal Fluminense, né, que atesta sobre isso. Então, não é o que nós falamos, e sim o que nós conseguimos comprovar. Também, seu Linhares, olha só, ele possui laudo da Unicamp que comprova sua eficácia contra 99,9% de vírus, fungos, bactérias, incluindo o Covid-19. Então, esse aparelho, ele ficou 6 meses dentro da Unicamp, né, onde largaram, né, o vírus SARS-CoV-1 e 2, onde foi comprovado que ele matou o vírus. Então, largaram lá 0,1 ppm, né, de ozônio, e acabou matando o vírus em 15 minutos. O nosso aparelho trabalha 0,6 a 0,8. Então, como eu falei desde o início, né, desde um recém-nascido, uma pessoa de 100 anos pode respirar, que não tem nenhuma contraindicação. Então, é bem importante, né, a gente frisar isso. O ozônio é bom, mas ele tem um limite, né, para o nosso organismo, né, porque senão é aquela história, né, do remédio e o veneno, depende do que, a dosagem. Então, quando lá numa clínica alguém comentar não pode ser respirado ozônio, essa pessoa está certa, não pode respirar ozônio. Mas ela fala desse ozônio medicinal. Então, o que nós temos aqui, até No caso desse aparelho. desse aparelho. Ele tem esse controle de emissividade, e nós temos laudos, né, que atestam isso. Eu tenho justamente essa observação de alguém da família, inclusive, que tipo, o ozônio é legal, é bom, mas tem esses inconvenientes, né? Que ele pode causar algum problema para a saúde da pessoa, dependendo da forma como usa, né? Então, daí fecha com o que você acaba de dizer. Exatamente, por isso que a gente sempre fala, seu Linhares, o que ter sempre os laudos em mão. Então, quando a pessoa questionar, você não vai bater boca com essa pessoa. Simplesmente está aqui os laudos, leva no laboratório, leva para teu médico, para alguém, né, que tem um entendimento, né, para analisar os laudos. Então, você não é o que eu falo, e sim o que eu consigo comprovar. Então, essa é a diferença hoje, porque quando nós falamos, o ozônio tem muito ali no mercado tradicional, vamos dizer assim, no mercado livre, né? Lá por 300, 400, 500, 600 reais. Agora eu te pergunto, você colocaria em risco a tua família um aparelho desse? Porque ele não tem esse controle da emissividade. Quer dizer, tu pode colocá-lo lá no quarto e você não amanhecer mais. Pode te intoxicar até te matar. E isso é comprovado, né, que o ozônio pode fazer isso no ser humano. Né? Everaldo, eu tenho clínicas de estética. Eu queria que você me explicasse qual é a diferença da potencialização desse aparelho para uma aplicação subcutânea local. Uhum. Então, como nós já falamos, Josiane, ele tem o que? Esse controle da emissividade. Então, a quantidade de ozônio que essa clínica, ela vai, vamos dizer assim, ela vai emitir na pessoa, isso a gente não sabe, não tem o conhecimento, a não ser, né, quem está fazendo a aplicação. Por isso, esse embate, o ozônio vai ser liberado, não vai ser liberado, é exatamente por isso. Então, tem que ter um controle. O ozônio ele é muito bom, desde que seja usado de maneira segura. Então, esse aparelho, Josiane,
É o único aparelho no Brasil que você pode usar, você, a tua família, teu filho, teu avô, com segurança. Então, a gente ouviu já a falar, por exemplo, de aparelhos, até em colchões, né? Imagine o risco que isso pode acontecer. Então, nada contra isso, mas olha, vamos dizer assim, a tragédia que pode acontecer. Então, esse aparelho ele é 100% seguro e até então, nós estamos há 6 anos no mercado sem concorrência. Só que a maioria das pessoas não conhece o Linhares, como eu também não conhecia. Então, o ozônio ele é muito bom, mas eu não imaginava que o ozônio ia resolver meu problema das feridas e ia salvar minha esposa em casa. Né? Então, ele atua no organismo de forma geral, porque a subcutânea ela atua só no local, certo? Então, a qualidade e a potencialização dele, teoricamente, seria muito ampla, muito maior do que a subcutânea. É isso que você está me falando? Exatamente. Então, a gente tem casos aí que a gente já se deparou, já teve na casa de pessoas, por exemplo, vamos falar da ferida. Então, tem uma ferida numa perna aí, ou no pé, e está se tratando há anos já, vamos dizer assim, com a aplicação de ozônio. Como é que é essa aplicação de ozônio? Então, eles colocam, vamos dizer assim, uma bolsa, né, um plástico, né, e injetam ozônio lá dentro. Então, ela é local. É bom isso, é claro que é bom. Só que, na maioria das vezes, o que aconteceu comigo? Então, o meu organismo estava intoxicado né, e não conseguia resolver o problema. Então, quando você respira ozônio, ele trata todo o teu organismo, não é só a lesão, por exemplo, lá, né? Claro que você usar o aparelho para quem tem uma ferida direcionado 2 a 3 vezes por dia na lesão, na ferida, tu vai ter um resultado bacana, como nós temos os óleos aí também, que eu nem comentei sobre os óleos, né? Então, nós temos o Regenera, que ele auxilia, né, ajuda no processo de cicatrização, é muito mais rápido, né? E eu queria também, seu Linhares, né? Não sei se isso responde a tua pergunta, José. Eu queria colocar também, isso não é a nossa empresa, não somos nós que falamos, né? Mas, porém, já uma boa parte dos médicos, né? Eles estão levantando essa questão. O senhor tomou a vacina da Covid? Sim. Quantas doses o senhor tomou? Uma só. A senhora? Não. Não tomou? Ok. O que acontece? Tem gente que tomou 6. 1 ou 6, eles dizem que não muda por quê? Faz por obrigação. Exato. Sim. O que acontece nessas vacinas? Então, os médicos, né, eles estão recomendando quem tomou a vacina, seu Linhares, a fazer de 10 a 20 aplicação de ozônio por ano. Olha só por quê. Nessas vacinas tinha o quê? Excesso de metais pesados, né, com uma proteína chamada spike, e também excesso de alumínio. Então, eles dizem que o único elemento para retirar isso do nosso organismo é o ozônio. Não tem outra coisa para retirar. Por isso que eles estão mandando, né, ou sugerindo às pessoas a fazer de 10 a 20 aplicação de ozônio por ano. Quanto custa essa aplicação? Por exemplo, o senhor vai lá fazer 10 aplicações. Fala que de Chapecó, que é de 150 a 300 reais, tem locais que já estão cobrando até 800 reais cada aplicação. Mas vamos dizer assim que, né, o senhor vai... mais acessível. Exatamente. O senhor vai fazer 10 aplicações, né, esse ano aqui de ozônio, né, para retirar esses metais pesados, né, que isso pode ocorrer. Isso os médicos que falam. Uma embolia pulmonar, uma trombose, um câncer, próprio AVC ou infarto. Isso pode acontecer, não é que vai acontecer para todo mundo, mas a gente tem se deparado hoje aí pessoas com 30, 35 anos infartando. Então, alguma coisa esses médicos estão estudando e estão vendo que isso está acontecendo. O que acontece? O senhor fazendo essa aplicação, por exemplo, anual, o senhor gastaria em torno de R$ 2.000, né? Vamos dizer assim, ser bem econômico, né? Que o senhor vai fazer só 10 aplicações, né? E custaria, vamos dizer assim, R$ 200. Mas, como eu falei, já tem clínica cobrando R$ 800 cada aplicação. Então, eles não vendem uma aplicação, eles vendem o quê? O pacote. A mesma coisa a sua esposa também teria que fazer. O seu filho, o seu pai que mora junto com o senhor. Então, se fizer um balanço, por exemplo, das pessoas que moram na casa do senhor, como o senhor falou que são em 5 pessoas, né? Na casa, né? O senhor gastaria em torno de R$ 10.000 por ano. Então, o que eu estou oferecendo aqui, esse aparelho, ele vai tratar o que é a família. Então, todas as pessoas vão se beneficiar, né, desse aparelho. Eu tenho 2 perguntas. Tenho clientes e amigos com sequelas do Covid. Como que o Ozox esse aparelho Ozox vai tratar isso? E aqui no município nós temos um
índice muito alto da dengue. Esse Uhum. aparelho pode auxiliar e de que forma? Certo. Então, vamos falar da dengue. Da dengue, o que que acontece? Eu não peguei a dengue ainda, graças a Deus, nem quero pegar. Mas a gente percebe que as pessoas dizem que é pior que o Covid, né? Então, ele debilita a pessoa, muita dor no corpo, né? É, bem pior que o Covid. Então, quando nós falamos de ozônio, ele faz o que? Ele alivia as dores. Por exemplo, a gente tem muitos casos de pessoas com nervo ciático, né? Ah, me dói o nervo ciático. O que que acontece? É a inflamação. Então, o ozônio tem esse poder de aliviar a dor porque ele desinflama. Então, com certeza vai estar ajudando muito para quem tem, né, ou adquiriu a dengue e sobre sequela do Covid. Então, eu vou falar agora de mim, né? Eu fiquei 5 dias internado, né? E o que que aconteceu? Quando eu voltei, a minha respiração ela ficou debilitada, porque ele, vamos dizer assim, agrediu o meu pulmão. Então, fazer uma caminhada, né? Eu ficava muito ofegante. Eu não vou falar que eu estou 100% com ozônio, mas melhorou no mínimo de 50% a 70% já com o uso do ozônio. Então, é um tratamento que você faz a partir da tua casa, né? E com certeza, né, tu vai ter um resultado bacana para o pós-Covid e também, né, para dengue. Qual é a garantia? Tem alguma garantia desse Sim. aparelho? Como que funciona? Exatamente. Então, a partir do momento que você adquirir esse aparelho, ele vem com uma garantia, né? Que, vamos dizer assim, ela é preenchida, então é cadastrada na empresa, no site da empresa. Então, a garantia é de 1 ano, né? Mas calcula-se a durabilidade desse aparelho de 8 a 20 anos. Já está 6 anos no mercado, como eu falei, sem concorrência, né? Não tem dado problema. Mas se der problema, a assistência técnica ela é permanente. Então, mas a garantia, vamos dizer assim, ela é de 1 ano. Se der algum problema, está dentro da garantia. E se eu comprar o Ozox pela internet e o preço ele cai bastante? Sim, exatamente. O que que acontece? A nossa empresa, né, SO Linhares, ela não vende na internet. Então, pode acontecer de algum distribuidor ou alguém comprou o aparelho e, por algum motivo, colocou lá na internet. Então, lá você vai comprar ele mais barato. Só que o que que acontece? Como eu acabei de falar, esse aparelho, quando você compra, ele é cadastrado. Então, a empresa sabe que esse código, vamos dizer assim, ou esse número de série, esse aparelho, que todos eles têm, número de série, desculpa, ele está na tua casa. Quando você compra lá na internet, você não sabe como vai vir esse aparelho e você não tem garantia. Por exemplo, você comprou lá na internet, o aparelho não funciona ou não está liberando vamos dizer assim, o ozônio, não sai cheiro, não, né? E daí? A assistência técnica, ela está lá, a empresa pode até arrumar, só que você não tem garantia nenhuma. Como já aconteceu, né, de pessoas ter comprado o aparelho, vinha na caixa e vinha um tijolo junto. Isso é internet. Então, há um risco que a gente corre. Quando você compra, por exemplo, de uma pessoa, de um distribuidor autorizado, ele vai te dar assistência. Ah, deu problema, não está saindo ozônio, caiu alguma coisa, você vai ligar para o cara vai resolver o problema. Quando você compra lá, quer dizer, é você e daí, né, a empresa. E outro detalhe bem importante, a partir do momento que um distribuidor colocou lá para vender, através desse número de série, a empresa vai saber. Então, é cortado o cadastro dele na hora. Então, a empresa ela é muito séria quanto a isso, né? E isso não nos dá credibilidade. Então, tem a opção lá da internet, só que você não tem garantia, segurança nenhuma em estar comprando lá. Você não sabe o que tu vai receber. E eu adquirindo o produto, eu tenho que fazer reposição de Uhum. peças, reposição do produto em si, como é que é a funcionalidade Sim. do aparelho. Então, como eu falei primeiro, seu Linhares, ele não requer filtro ou refil a ser trocado, né? Não tem nada para repor, né? Então, é a máquina que ela transforma o oxigênio em ozônio. Então, como eu falei, ela absorvendo o oxigênio, ela dá um choquinho, separa as duas moléculas, né? E forma o ozônio. É tudo, né, o que a pessoa tem a fazer, é colocar na tomada e ligar o controle. Seja lá no quarto, na sala, na cozinha, né? Onde está, né? Você comentou antes de ozônio nas piscinas, né? Uhum. Tem alguns empresários, colegas que trabalham com isso. De que forma que o ozônio pode atuar nesse meio, Certo. nesse Então, segmento? a nossa empresa, né, ela não tem esse aparelho, né, não atua, então nós trabalhamos, vamos dizer assim, o ar, né, o ambiente, né, mas a gente, né, tem amigos, ou, né, parentes aí que compraram esse aparelho, então,
eles substituem o quê? O cloro, né? Tu pode ver, né? Você trata a água da piscina com o cloro, você mergulha e tu volta com o lixado, né? Que é o que? Essa reação, a alergia que dá. Com o ozônio, não, ele age como um hidratante. Então, é uma busca muito grande por esses aparelhos também, né? Para a piscina. Muito bem. Eu me alonguei demais. Mas pode fazer as perguntas aí. Esqueci. Tem alguma contraindicação, por exemplo, gestantes, crianças, bebês? Então, muito bem perguntado. O que que acontece? Essas aplicações em clínica que você faz, como é alta dosagem, mulher grávida não pode aplicar ozônio e também quem tem arritmia cardíaca não pode fazer a aplicação de ozônio. Então, por isso que antes de você fazer essa aplicação, eles vão fazer, vamos dizer assim, exames, né, para ver se tu pode receber ozônio ou não por causa da alta dosagem. Esse aparelho não tem nenhuma contraindicação. Mulheres grávidas, pessoas com problema cardíaco deveriam usar o nosso produto. Então, essa é a diferença. Ele tem o quê? Controle de emissividade. Para quem tem marca-passo, existe alguma reação adversa? Não, nenhuma reação, né? Como a gente fala, né? Porque como ele atua na célula, eu percebi também que a disposição, a respiração, tudo começa a melhorar em você. Então, quem tem marca-passo deveria também ter esse aparelho. Nessa questão, porque ele é ligado na tomada, né? Uhum. Então, eu pergunto porque existem Sim. alguns ambientes onde quem tem marca-passo não pode passar embaixo, algumas lojas Isso. com organizar, né? Diferente. Colchões magnéticos, né? Colchões magnéticos. Isso. Então, é uma pergunta bem frequente que eu recebo, né? Referente Show. a sanitização através desse aparelho, como ele é ligado na tomada, o que ele vai poder causar numa pessoa com marca-passo. Se isso é Certo. benéfico ou tem alguma contraindicação. Não, ele não tem nenhuma contraindicação exatamente por isso, né? Esse controle da emissividade. Então, quando a gente fala nisso, nós temos laudos, né? Não é o que eu venho na casa de vocês falar do produto, e sim o que eu consigo comprovar. Né? A gente tem os laudos aqui. Eu tenho um problema de coluna, eu tenho osteoporose, eu tenho Alzheimer. O que o Ozox vai interferir positivamente nesses males? Sim. Seu Linhares, a gente sempre gosta de usar exemplos, né? Quando a gente adquiriu esse aparelho aqui, então eu mandava fotos seguido, quase toda noite para a mãe das minhas famílias. Então a gente adquiriu o aparelho, começou a solucionar, e a minha mãe com problema de joelho, né? Com a cartilagem do joelho, há mais de 12 anos, troca de médico, de remédio, né? E, né, mandando as fotos, né? Eu empolgado, né? Com o aparelho, daí ela me disse, mas será que não seria bom que nem para o meu joelho, aí para aliviar as dores? Eu disse, olha, mãe, pelo que estão falando, ele é muito bom para dor, porém, esse final de semana nós estamos indo para lá e eu vou levar o aparelho para lá. E foi o que a gente fez no sábado à noite, deixamos no quarto dela, e de manhã cedo ela acordou, segundo o que ela fala, fazia muito tempo que ela não dormia mais tão bem como ela tinha dormido aquela noite. Então, ele faz o que? Alivia as dores. Claro que o processo, vamos dizer assim, da cartilagem, o que que é? É água, vamos dizer assim, e célula, né? Então, é claro que o ozônio ajuda nessa reconstituição, mas não é da noite para o dia, né? É um processo, vamos dizer assim, né? E também hoje nós temos, né, a linha dos olhos, que nem foi falado aqui, que ele auxilia e muito. Para quem tem dor no corpo, aí, ó, o pastor Oneide colocou aí, ó, o Spa Sport, né? Para feridas, então nós temos Regenera, queda de cabelo, né? Nós temos também. Pessoas com início de calvície, principalmente mulheres a partir depois da meia-idade, né? Após os 40 anos, de que forma essa sanitização do ozônio vai causar, vai funcionar no couro cabeludo? Uhum. Então, o que que acontece? Isso é fantástico porque o nosso corpo, ele é célula. E quando nós falamos que o ozônio ele atua diretamente na célula, tudo começa a melhorar, inclusive a nossa pele, e vai ajudar também na queda de cabelo. Eu tinha esse problema. Antes do ozônio, eu acordava de manhã cedo, o travesseiro puro cabelo. Não tenho mais esse problema. Mas além, vamos dizer assim, dos oxar, de você respirar, tem um óleozinho também que ele ajuda, né? Acelera nesse processo também, pelo menos da perda, né? A queda de cabelo, como daqui a pouco, né? Por que não melhorar? Então, eu posso afirmar que é um revitalizador, um reconstrutor, regenerador de célula? Exatamente isso aqui. Isso é o ozônio. Questão específica do Alzheimer, só para finalizar. Certo. Então, o Alzheimer, né? Vamos falar
Agora, eu sempre gosto, de novo, né, seu Linhares, de citar exemplos, né? Então, na maioria das vezes, né, o Alzheimer, o que que é? Ele começa a secar, ou vamos dizer assim, né, os neurônios, Vasos sanguíneos. exatamente. Então, você começa com a demência, né? Começa a perder, vamos dizer assim, o raciocínio, ou, né, não consegue mais raciocinar direito. Nós, inclusive, o pastor Oneida, que entregou aqui de cima, o ozônio tem essa função de fazer o quê? O processo de oxigenação. Então, no cérebro. Nós temos um caso aqui de uma criança de 2 anos, que de um ano para cá, ele quase todo dia, essa criança dava convulsão. E quando, né, a gente se deparou com esse caso, né, eu não quis responder a pergunta, né, para a avó da criança, que ela que me perguntou, o que o ozônio poderia ajudar para uma criança de 2 anos, que de um ano para cá, quase todo dia estava dando convulsão. Eu liguei para o Maurício, né, e ele me falou exatamente isso, vai mudar tudo, porque essa convulsão que está dando na criança é por falta de oxigenação. Isso responde à pergunta do senhor também, né, no caso do Alzheimer. Então, o que aconteceu? Já fazem 4 meses, né? A última vez que a gente conversou, né? Aham. Essa criança, ela não teve mais, nunca mais deu convulsão nela. Então, nós temos relatos, né, de pessoas, né, de clientes usando o produto, né, sobre os benefícios. Mas o doutor Ademir também com Alzheimer, fugia de casa, saía no... Exatamente, fomos nós que emprestamos um aparelho para ele fazer. Ele queria fazer um teste, né, com o pai dele. Hoje, o Ademir, né, ele é palestrante da nossa empresa. Então, para a gente falar sobre os benefícios. Com todos esses benefícios aí, eu vou gastar um caminhão de dinheiro para comprar o aparelho. Maravilha. Everaldo, o que é que custa, quais são as condições, como é que eu posso adquirir, Certo. quais as facilidades e daí por diante. Então, Eu imaginei que fosse assim, pelos benefícios, você me falou de 260 patologias, eu recebo, deve ser um absurdo, uns 20 mil reais um aparelho desse. olha só, Essa dona Josiane economia, né? e seu Linhares. Então, É. esse aparelho, ele vale 10 mil reais. Porém, a gente sempre comenta isso porque hoje é um aumento muito grande, né? Não só da Covid, né? Chapecó, na semana passada, era 587 casos ativos em Chapecó. Como você perguntou, né? Da dengue também. Então, olha os benefícios que esse produto traz. E hoje... 3 da dengue, 24 de 3 pessoas. Olha só. Então, veja bem os benefícios que esse produto traz, né? Como nós falamos desde o início, nós não temos concorrência por causa desse controle da emissividade. Para você produzir ozônio, até é bacana, é fácil para você produzir. O difícil é esse controle que qualquer um possa usar, como é o caso dos óxidos. Então, esse aparelho hoje, se eu não me engano, né, a empresa está com uma promoção, ele custa apenas R$ 4.290. Eu preciso comentar um fato importante que nos levou aqui, até aos OX também, ao ozônio, né? Eu assisti uma reportagem muito importante e interessante essa semana passada, da NDTV, onde relatava atendimentos e aplicações de de ozônio nos hospitais, nas clínicas, e que isso já vem sendo adaptado, né? E tem demonstrado muita melhora em todos os sentidos de benefício. Então, isso é um assunto que está muito quente no mercado hoje, né, da saúde. O que tu tem a me acrescentar nisso? De que forma a gente pode colaborar com essas pessoas? Por exemplo, aqui nós temos muito problema no hospital regional. De que forma a gente pode auxiliar essas pessoas? Então, da melhor maneira possível, levando esse produto, porque a maioria das pessoas não conhece. O que acontece? Esse embate, vamos dizer assim, por que o ozônio não está liberado ainda? Clínica odontológica está liberado desde 2015. Porém, uma boa parte dos dentistas, né, o cirurgião dentista ainda não sabe ou não usa, né? Então, olha o mercado que nós temos. Mas, em contrapartida disso tudo, doutora Josiane, a indústria farmacêutica, como eu falei desde o início, ela não quer que vocês saibam. Então, esse embate ainda, por que não está liberado para todo mundo usar, se é comprovado que é bom? Porque ela não quer que você saiba disso. Ela quer o que tem que vender remédio. Então, a gente sempre cita, né? Ou pergunta, né?
A pessoa, eu estou tomando remédio há 5 anos, mas há 5 anos, quantos tipos de medicamento? Eu tomava 4 por dia. E hoje? Hoje eu tomo 6. E eu digo para você, daqui 2 anos, 3 anos, você vai estar tomando 8 a 10. Isso é fato. Quando você começa a tomar remédio, você nunca mais volta para trás. Pelo contrário, só vai aumentando a quantidade. Então, o ozônio é totalmente o contrário. Eu não sou médico, mas eu garanto para você que você começa a diminuir a medicação. Nesse valor aí, Everaldo, quais as condições você tem como parcelar, pagamento à vista? Eu tenho alguma vantagem? Como é que funciona a questão do pagamento? Maravilha, senhor Linhares. Eu estou conhecendo o senhor hoje. As compras do senhor, o senhor prefere, o senhor compra mais à vista ou mais a prazo? Atrás. Mais a prazo. Então, eu consigo te fazer esse valor aqui em 6 vezes de 715. Fica bom para o senhor assim? Fica, mas não existe outra opção. Essa é única? Se eu Não, comprar à vista, por exemplo, você exatamente. desconta. Se for à vista, muitas vezes as pessoas não sabem, mas é um direito do consumidor, né? Que à vista, o consumidor ele tem 5% de desconto. Então, à vista, eu posso fazer para o senhor R$ 4.075. Mas eu vou precisar mais. Eu preciso mais que um. Como eu te falei, eu tenho clínicas, né, de estética. E isso tem algum Sim, desconto a partir da segunda compra? Como que funciona? certo. Quantos aparelhos, mais ou menos, você Uns 15, utiliza? pelo menos. Daí já haveria outra conversa, porque daí fala que é uma conversa que cadastrar ela, né, para ela comprar os outros 14 aparelhos, vamos dizer assim, né, nas condições. Mas é bem bacana, só para concluir aqui com o seu Linhares, né, então eu consigo te fazer 4.075. Se eu tiver uma aposentadoria, eu posso comprar Exatamente. algum sistema Sim. financiado. Nós temos sistema também de aposentadorias, né? Eu já tenho que puxar lá esse link. Aham. Que a gente tem opções, né? De 24 vezes, né? Até 84 vezes, né? Então, depende, por exemplo, o valor da parcela. Claro, quanto mais prazo, mais juros vai dar isso, deixando bem claro, seu Linhares, que não é a empresa, né? Que vai cobrar esse juro, e sim as financeiras, né? Então, a gente trabalha com financeiras também, né? Se o senhor quiser fazer, eu vou te dar umas opções. Não tem mais. Aham. Legal. Tem ali. Tá. Mas é isso Aqui, então, né? Agora vamos ter que estudar a conta. sim. Eu acho que é mais ou menos isso, né, pastor Ney? Então, só para deixar bem claro aqui, por que que a gente sempre fala, por exemplo, trabalha nesse valor aqui, por quê? Nós conseguimos fazer em até 10 vezes. Eu sugeri 6 vezes, né? E daí o senhor perguntou para fazer à vista. Eu falei, né, os 5% que vai dar esse valor aqui, mas geralmente eu vendo muito, né, 4 mil reais, porque daí o cara dá mas não tem como fazer por 4 mil reais. Não, eu senti a necessidade que o senhor tem desse aparelho e eu vou fazer para o senhor por 4 mil reais. Daí eu já peço um documento e já vou preenchendo. Mas é mais ou menos isso. Consegue também? Também. Tem gente que não gosta de fazer no boleto, mas tu tendo o nome Pessoal, eu acho que foi mais ou menos o que todo mundo esperava, né? Essa apresentação. Só queria colocar uma situação aqui de que o Linhares não é casado com a Josiane, tá? Você fez aqui um casal para demonstrar que são casados, separados, casados com outras pessoas, então não tem como colocar aqui. Uma outra situação que eu sempre coloco também que o remédio que está hoje no farmacêutico de vender, ele tanto lhe cura como ele mata, né? Depende da dose, como o veneno, né? Se tu tomar muito veneno, vai morrer também. Então, o remédio ele mais mata do que cura. Então, já diz remédio, vai remediar a doença. E o Zox é um produto que vai entrar na tua corrente sanguínea e vai diante das tuas células, vai trabalhar o teu corpo inteiro. Eu tenho certeza que vai melhorar e muito a tua vida. Beleza, pessoal? Da nossa parte seria isso mais ou menos. Acho que nosso amigo aí, Perol, vai dar mais um final da live para trocar ideia com todos nós aí. Fala, maninho. Opa, Como na empresa, por exemplo, pode colocar aí. isso. Bom, eu não vou poder comentar muita coisa porque eu estava no telefone o tempo inteiro. E você tem uma coisa que eu não gosto é da tal da mentira. Então, eu não prestei atenção na apresentação da Veraldo
E o pessoal que prestou atenção, então, fica à vontade aí de opinar, né? O que que gostou, o que que mais gostou, o que que aprendeu, o que que acha que dá para melhorar, né? E eu também não me preocupei com essa parte, porque eu sei que a apresentação da Everaldo é bem completa, sempre fala com uma tranquilidade, sempre expondo bem os pontos, né? Cada ponto, a gente sabe disso. Então, tranquilo. Eu estava no telefone aí até agora, tá? Então, mas fica à vontade aí. Eu acredito que cada um possa abrir seu telefone, seu áudio aí, ou eu vou ter que liberar o áudio de todo mundo que os anote. Você está online aí? Me ajuda nessa empreitada aí, faz favor. Quem quer falar pode erguer a mão aí, dar um sinal de vida, que eu libero o microfone aqui. Deixa eu ver se eu consigo desativar o mudo aqui, para aí. Vou tirar. Acho que agora qualquer um pode abrir o microfone aí. Tenta abrir o microfone, alguém aí, quero ver. Brites, Cássia, Dilvo, Glenda, Lindomar, Daniel. O problema é Viu, Perosa? Eu acho que uma pergunta que pessoas querem fazer, às vezes ficam até com vergonha de fazer, é no fechamento, às vezes a pessoa diz, olha, eu não tenho interesse agora porque eu estou meio apertado financeiramente, um pouquinho e tal, né? A maioria fala isso aí que está apertado, às vezes tendo dinheiro guardado, mas não quer gastar na saúde, né? Aí tu tem que provocar algumas situações. O que tu dá mais prioridade na tua vida? A tua saúde ou o teu carro? Porque eu vi o teu carro ali fora, tá na garagem, você tá aí vivendo uma vida meio aos trancos e barranco, né? Essa é uma situação. Então tem pessoas que preferem gastar na casa e não gastar na saúde. Depois que gastou o dinheiro na casa, não tem mais saúde para poder dar o giro na vida, né? Outros que já querem fazer viagem e não querem gastar na saúde. Ou seja, tu tem que estar meio preparado que a pessoa vive a vida dela dia a dia para tu também confrontar em algumas coisas. Uma situação que a gente coloca também é quando você sabe quanto vai custar uma enfermeira se caso vier dar um AVC em você e ficar numa cama, que tem pessoas que com 30 anos dando AVC e ficam numa cama aí mais 2, 3, 10 anos ou 20 anos incomodando a família, né? E as pessoas não se tocam que poderá ela cair numa cama e ficar mais 20 anos incomodando a família para levar dar banho para lá e para cá e não conta quanto vai custar uma enfermeira por mês. Hoje uma enfermeira por mês trabalhar 6 horas aí é R$ 3.000, né? E os ozônio aí, uma enfermeira de um mês tu paga a maquininha para a família inteira, não só para ela. E outra que vai eliminar um monte de tipos de doença, não somente o AVC, poderá ser um outro tipo de doença, poderá emprestar para uma família. Para ter uma noção, meia semana retrasada, uma amiga nossa que trabalha na saúde em Chapecó, ela deu aí a dengue nela, estava mal, muito mal em casa, eu levei a minha máquina emprestada para ela em 3 dias, no mesmo dia a mulher me ligou para mim e disse, olha, foi a melhor noite que eu dormi, foi com essa noite, porque estava terrível para dormir. Chapecó deu 3 mortes dia 24 de dengue. Então, a situação no Brasil está perigosíssima com a dengue. Então, nós temos que também avaliar, jogar, pessoal. Só acontece com o teu vizinho a morte? Acontece só com o teu vizinho a situação de pegar dengue ou pegar o vírus do Covid-19? Nós temos que jogar situações que poderá acontecer com ela também, o que está acontecendo com o vizinho, com os amigos, ou com os conhecidos, ou que ela nem conhece. Só assiste a televisão que morreu fulano, morreu ciclano, morreu 20, morreu 50 no Brasil, e ela não está se preocupando, né? Então essa dá para jogar também, tipo, assustar a pessoa, né? Às vezes Isso. colocam Não, e plano o de que você 20 está milhões na falando é muito certo, tá? É muito certo, Neidão, porque a última venda que eu fiz, a pessoa usa bombinha há 20 anos. E sabe quem que não queria comprar do casal? O seu Funini, lá de Ponte Serrada, um amigo meu que já foi meu cliente de outras linhas por bons períodos assim, um cara muito das coisas naturais. Ele teve que tomar iniciativa porque a mulher dele, que usa bombinha há 20 anos, não queria o aparelho. Não, não, vamos deixar assim, tá bom, já tá acostumada. Olha só, a pessoa usa bombinha, ela se acorda de madrugada mal, tem que estar arrumada lá.
é o último tipo de bombinha que ela usa. Daí eu até brinquei com ela, porque eles moram. Eu sempre falo isso lá em Ponte Serrada, mas você quer ir morar lá na Baía Alta, né? Que é onde tem o cemitério, daí só que ela já mora na Baía Alta. Eu digo, mas você não vai querer se mudar daqui para ali, depois da cerca? Daí não dá mais tempo. Daí o seu Funino Leonir, ó, eu quero o aparelho e acabou a conversa. Então, na hora do fechamento, se você não vai para cima da pessoa, não vai ter comprar. Não vai ter comprar. Não adianta você ser bonzinho. A pessoa não vai te dar 4.000, você sendo bonzinho, querendo ser o melhor amigo do teu cliente. Amigo a gente é, mas só que a gente tem que exponhar essas possibilidades aí, como o Neidão falou. Quanto custa uma enfermeira? Quanto custa uma cuidadora hoje? Nosso aparelho é de graça. Eu sempre falo isso e tem gente ainda que acha que é caro o nosso aparelho. Mas da onde, né? Da onde? Quem dera. Se fosse 10.000, né? E nós ganhar 5.000 para vender, em vez de ganhar 2. Mas ótimo, o Marco Musi foi bem claro, né? Por mais de uma vez eu já falei com ele a respeito disso. Ele disse, Leonir, vamos chegar na casa de mais pessoas. E se a empresa está ganhando dinheiro nesse valor, e nós estamos ganhando dinheiro nesse valor, ótimo, porque é um valor que a maioria das pessoas podem comprar. Ela vai encontrar, como o Everaldo bem fez aí na apresentação, essa parte eu ouvi aí o final, é de fazer em 4, 5 vezes, em 6 vezes, como fazer lá no consignado se não tiver outro jeito. Vale a pena ou não vale? Claro que vale. Não importa a maneira, a pessoa põe o aparelho para dentro, eu tenho certeza que vai fazer diferença assim na vida da pessoa. E o fechamento a gente não pode ser bonzinho, não. Se você é bonzinho, você sai e não vende. Você vai sair da casa do cliente, eu vou pensar. E vai pensar até o final do ano que vem e não vai decidir. Então é mais ou menos por aí. Pode falar, Otávia. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia. Que bom, que bom. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz por essa live. A live de manhã foi maravilhosa. Só que eu não tinha papel e caneta para anotar. Eu queria ver com vocês. Eu sei que depois, eu pedi até para o Everaldo, para se tivesse como colocar, fazer um áudio, uma coisa assim, e passar para mim sobre as perguntas, que na verdade ele colocou como funciona, para que serve o ozônio, várias perguntas que o Maurício fez hoje de manhã, foi muito bom. Eu parei de trabalhar também num lugar ali. A partir de hoje, a minha vida vai mudar completamente. Eu vou começar a sair, a visitar. Estou muito, muito, muito animada e feliz. Outra questão que deu na live também, que muita gente questiona quando a gente vai nas casas, o motivo que tem muitas fraudes, que não sei o quê. Então, a mulher, eu não lembro o nome da mulher que colocou na live para ter, por exemplo, usar algo que nem fosse camiseta, crachá. Essa é uma ótima ideia, porque eu não sei se a gente adquire diretamente ali da fábrica, ou se a gente mesmo pode pedir para uma pessoa fazer aqui em Pinhalzinho, que aqui Pinhalzinho, não acho que é toda a cidade, são muito desconfiados com fraude, o que estava acontecendo, muitas pessoas iam na casa, vendiam filtros de água, prometiam mil e uma coisas, e quando eles saíam, o número do telefone já não existia mais, a gente tentava ligar, porque eu já caí nessa também, né? Então, isso é muito Otávia. importante. Ó, Oi. é, só complementar, para não perder o raciocínio aqui. Essas Isso. coisas de fraude, a gente tem que usar a nosso favor. Aí, eu sempre Aham. digo, há um tempo atrás, eu fui na rádio lá e daí ligaram, mas vendedor de colchão já deu muito problema, a gente já viu muita... Isso eu falando de Ozox, né? E ligaram Sim. lá, porque daí como todo mundo me conhecia como vendedor de colchão, e dessa questão de visitar as pessoas, e tinha acontecido na cidade, naqueles dias, um pessoal que vendia Bíblia Aham. e coisa, e daí eles entregavam lá um produtinho de 50 pila e saíam com 1.600. E daí lá em Ponte Serrada teve uns ladrãozinhos. Quando a pessoa não comprava, eles pediam para entrar na casa e se entrasse na casa, alguma coisa eles levavam. Só que daí Aqui você tem também. que usar isso ao teu favor. Por isso que eu sempre falo o seguinte: aí vem a importância do amigo.
Então você compra de estranho? Bom, você está assumindo risco, querida. Você está assumindo o risco totalmente de ter um problema. Então aí valorize aquele que é teu amigo, o vendedor da cidade, o vendedor da região, né? Ele sabe onde o teu endereço, eles sabem da tua vida, né? Perfeito ninguém Aham, é, mas daí a pessoa vai saber com quem que ela está lidando, né? E quanto à questão que você está sim, falando aí do uniforme, cada um pode fazer o seu, né? Claro. A empresa de verdade, a empresa deixa a desejar nesse lado, porque se eles tivessem camiseta e coisas prontas lá, nós compraria. Qualquer um sim, compraria pronto, seria mais fácil eles fazer lá um padrão e ter para todo mundo do que cada um fazer o seu. Mas como a empresa não tem, ó, eu, por exemplo, fiz a minha jaqueta, eu fiz, ponhei em outras roupas também, e eu aconselho sim, você a fazer isso, até que nós não tenha, então, uma opção aí da empresa, né? E exatamente. Então, eu vou fazer. você falou da a live de manhã, ela tá gravada, tá? A live Ah, do então, gravada, como a nossa aqui agora também está gravada. Então eu sou um que vou assistir. O Zanotti vai baixar ela amanhã depois aí para lá no canal dele, nós vamos compartilhar no grupo e vai estar disponível para quem não pôde assistir agora de manhã, assiste a hora que achar melhor. Outra coisa que ok. eu queria colocar a situação seguinte. Tivemos uma reunião da empresa e a médica colocou a situação de quem estava com de gastrite no estômago. E hoje, se tu começar a falar com o pessoal que bebe um traguinho por aí, 80% tem problema de gastrite. Ela colocou que se usasse uma gota ou duas gotas em 250 ml de água do Regenera, resolveria então na questão de uma semana, 2 semanas máximo, já resolvia a situação. O Everaldo é a pessoa certa para falar nisso aí. Ele usava meprazol a vida inteira, depois começou, não dava mais nem sustentação, começou a usar o esomeprazol, porque era mais forte ainda para poder resolver a situação dele. E hoje ele já sentiu diferença em 15 dias, não sofre, não tem mais nada, não está usando o meprazol. O meprazol é uma situação que poderá virar em câncer. Então, você tem uma noção aí, é uma situação que vai levar para muitas pessoas não usar mais o meprazol. Omeprazol, vai. Então, Leonir, isso que o pastor levantou aí é fantástico mesmo. Eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Então, há mais de 10 anos aí, tá aqui a Lorena, né? Eu não quis mais tomar o omeprazol, mas sempre tomava alguma coisa assim, natural, né? Mais azia, é, 15 anos. comer alguma coisa, vamos dizer assim, doce, ou o próprio chimarrão quente, final de semana. A gente gosta de uma cervejinha, uma caipirinha aí, também já incomodava. Mas eu digo para você, depois que eu comecei a tomar, eu tomo um copo de água e, na verdade, o certo seria colocar uma ou duas gotas, mas eu dou uma espirada ali do Regenera, não me deu mais azia nenhuma, né? Mal-estar não me deu mais. E eu não mudei ainda meus hábitos, né? De comida gordurosa, cortar um pouco do açúcar, final de semana, a gente gosta de uma cervejinha, isso ainda não mudamos. Mas, porém, a azia não me deu mais. Então, eu queria relatar isso, né? Para quê? Para as pessoas que têm o problema ou conhecem alguém que tem, né? Então, olha o campo que nós temos para ajudar as pessoas aí com o Regenera, né? Quem que tá, Não, é tudo. né? Acho que seria isso, né? Outro pai, outro pai. Outro bom. Aham. Leonir, Eu não sei se o Leonir tá indo ou não. tá. Eu tô Pessoal, aqui, tô aqui assim, eu só fui trocar a camiseta aí, porque eu vou sair daqui um pouquinho. então acho que é Ó, isso mais ou menos, né? O pessoal faz algumas perguntas aí, a gente vai colocando. Se viu falar do Regenera, do óleo do esporte para dor, o capilar eu estou usando, eu comecei a usar dia 22 de dezembro, eu tenho foto do meu cabelo, já mudou muito o meu cabelo com o capilar, né? Então, tem pessoas que têm vários tipos de depoimentos. Se falar de todos os produtos nossos aqui, temos o dia inteiro aqui falando e só coisas boas. Então, nós podemos trocar muitas ideias. Eu achei sensacional essa live de hoje. Espero que vocês também gostaram, né? E a gente continua aí à disposição de vocês de algumas perguntas para poder colocar à disposição. Por nós seria isso, Perosa, aqui, do grupo aqui.
Nós estamos com um grupo de pessoas bem grande aqui hoje, ó. O pessoal está tudo assistindo aqui, ó, né? Então, o pessoal estão todo mundo afiando aqui o machado para a semana nós começar a vender e ganhar dinheiro. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí, ótima semana. Valeu, valeu, obrigado, Neidão. Então, eu acho que é isso, eu acho que tudo se resume, mas o que o Everaldo acabou de fazer aí, o que a gente faz na rua, e tudo é para quê? Tudo é para encaminhar para um fechamento. Eu acho que o fechamento, geralmente, é o ponto mais crucial, onde as pessoas estão ou fazendo certo ou não fazendo certo. Porque uma coisa é certa, se o teu nível de energia e a tua confiança não estiver lá em cima, você não vai fechar o negócio. É aquilo que a gente falou. Ninguém, mas nem a pessoa que tem problema quer mexer no bolso. Então, ponto, não adianta. Você vai ter que, né? Aí o casal, como é importante, né? Como é importante, se é casal, tem que ser os dois. Foi a pessoa que não tinha o problema que comprou para quem tinha o problema. A última venda que eu fiz. Então não adianta a pessoa, às vezes, que tem o problema, que menos está interessada, ela já está acostumada com o problema. Agora, quem que quer ver o bem dela, o parceiro, o amigo, alguém da família. Então, né, sobre fechamento, eu acho que é umas coisas que a gente aí vai bater bastante nessa tecla aí. Eu agradeço demais aí o Neidão, o Everaldo, a todo mundo aí, né, pela disposição de estar compartilhando as informações, né? A gente só agradece, né? Eu tenho a desejar aí uma excelente semana para todo mundo, né? Que Deus abençoe. E as perguntas podem continuar lá no grupo agora, pessoal. Não tem problema não. Tipo, ó, chama no particular, põe lá no grupo, dúvidas que a gente vai estar respondendo a todos, né? Então, espero também que todos tenham gostado e vamos para cima. O mês não acabou ainda, né? O mês não acabou ainda. Pode complementar, né, Idão? Viu? Pessoal, outra situação bem complicada é que o pessoal às vezes quer vender o produto sozinho para ganhar 100% do lucro. E é onde queima muita venda nessa situação. O Linhares, que participou da live aqui hoje, ele fez acho que 8 a 10 visitas de amigos dele que poderiam comprar o aparelho, preciso do aparelho, ele não vendeu nenhum. Eu falei, Linhares, teu problema está sendo na apresentação do produto. Por isso ele participou da live hoje para poder aprender um pouco mais. Então, assim, ó, não queira ser zoiudo, querer ganhar o valor inteiro do aparelho. Aprenda a vender. Sai junto com um amigo teu, uma, duas ou 10 vendas, se for preciso. É melhor tu ganhar R$ 1.000 numa venda, repartir com teu amigo, que tu perder 20 vendas. Ou É. seja, depende de você a situação. E depois tu queimar uma venda, não é fácil voltar depois. Tu já queimou ela, então é muito difícil tu vender uma venda onde tu já queimou. Então não queime venda. Convide pessoas que já estão preparadas para vender ou se qualifique nas lives primeiro para depois sair vender. Essa é uma colocação minha também aí, tá, pessoal? Então, só para reforçar, quem perguntou, né, sobre o fechamento, né? Eu vou falar aqui do casal, porque a gente tem uma certa experiência, né? Então, todo dia a gente está apresentando, né? E o que que eu percebi? Quando eu comecei a fazer a demonstração, eles estavam, vamos dizer assim, mais querendo saber, né, entender mais sobre o produto, que foi a pergunta do seu Linhares, né? Que ele queria saber a funcionalidade, né, o que iria no aparelho e tal. Então, quando nós falamos em fechamento, depende muito da apresentação nossa. Então, se você conseguiu transmitir essa mensagem, né, do benefício do produto, o fechamento é só uma questão de ajuste mesmo, como ele quer fazer para adquirir o aparelho. Então, deu para entender o que ele comprou. Ele comprou a ideia, ele entendeu que ele precisa do produto, mas foi através da demonstração, né, o entendimento dele. Então, nós precisamos, né, sempre estar melhorando na apresentação, que daí vai facilitar lá o fechamento depois, né? Isso aí. Isso é certo, Everaldo. Quando a apresentação você consegue pegar a atenção do teu cliente, você não termina a apresentação, ela quer saber o preço. E se a Exatamente. pessoa não te pergunta o preço, então você não está fazendo uma boa apresentação. Você pode se ligar nisso. A pessoa, você apresentou, ou a pessoa não vai catar cara.
porque pode acontecer. Eu fiz a Sim. apresentação, que eu já até encurtei a apresentação, porque sabia, você vê que você não vai vender. Você vê que tem algo que não está bacana com você ou com a pessoa que está do teu lado, e você pode se desdobrar, você pode fazer o que quiser, que Não não vai vai dar, vender. não vai vender. É isso aí, não, a Só gente não... pegando o gancho aqui, Leonir, exatamente isso. Nós aprendemos lá no colchão ainda, né, que a pessoa primeiro ela compra você. Então, se por algum motivo, alguma coisa que você falou que ela não gostou, ou você fez uma colocação infeliz, não adianta, você pode, que nem tu acabou de falar, se desdobrar que não vai vender. Primeiro ela vai comprar você. Então, se ela, né, você vai ganhando a pessoa durante a apresentação, porque nesse caso aqui, eu não conhecia eles, eles não me conheciam na simulação. Então, na apresentação eu tenho que ir fazendo perguntas, eu tenho que ir trazendo eles, vamos dizer assim, para ficar melhor depois lá no fechamento. Agora, se eu falei alguma coisa que ele não gostou, ou eu olhei muito para a esposa dele e dei pouca atenção para ele, eu fiz mais pergunta para ela, cara, ele se fechou e ele não vai comprar nada. Isso nós temos que entender, serve para as mulheres também, nós temos uma Marli aqui que vende, e vende muito, né? Mas com certeza ela sabe disso, ela vai na casa, por exemplo, de um casal, mas ela começar a fazer muito pergunta pro marido e não fizer para a mulher, pô, a mulher vai entender, ah, mas ela tá, né, dando em cima do meu marido, mesmo que ela não esteja. Mas isso nós temos que ser profissional, né, o suficiente para entender isso. Então, quando eu estou fazendo a apresentação, eu sempre vou focar quem? Mais o marido, mais ele, porque se eu começar a fazer pergunta para ela, daqui a pouco ele vai entender mais. O cara tá dando em cima da minha mulher aí e tal. E você fecha e não compra nada. Então, são pequenos detalhes aí que a gente aprendeu, né, no decorrer do tempo aí, e é muito importante. Quer dizer, se ele não comprar você, ele não vai comprar o teu produto. Primeiro ele vai comprar você. Beleza, pessoal? Falando, se a pessoa, tu tá fazendo uma apresentação e no meio da apresentação a pessoa te perguntar quanto custa, é porque tu não tá sendo um bom vendedor. Isso a pessoa não vai perguntar. A pessoa, se tu estiver te vendendo bem, a pessoa não vai te perguntar o preço antes de tu terminar de fazer a tua coisa, porque tu não tá te vendendo bem. Outra coisa, quando tu for apresentar para um casal, sempre que tu for, tipo assim, o que acontece? Às vezes, se tu tiver, tipo, tu homem, conversar mais, tu tem que conversar mais com o homem, menos com a mulher. Se tu conversar mais com a mulher, Sim. às vezes a mulher vai te fazer essa pergunta, quanto custa? Porque ela tá vendo, ela tá se sentindo, sabe? Então, a pessoa, ela tá desviando a tua atenção do que tu tá Sim. falando para tentar te tirar do foco, entende? Inconscientemente é isso que acontece, né? Sim. E Exato. é para sair. Tá. Uhum. É Normalmente isso aí. não é assim. Eu não vejo que a pessoa pergunta o preço para desviar. Mas pode acontecer que você está falando? Claro que pode. Pode acontecer. Que a pessoa queira encerrar a conversa, como a gente tem falado agora. Você quebrou, você por algum motivo quebrou a energia bacana, né? Mas geralmente quando a pessoa pergunta o preço é porque ela está interessada. Senão ela não vai querer saber o preço nem nada, né? Então, não é o preço que é a questão. Não é o preço a questão. O preço é a questão quando a pessoa tem interesse de compra. Aí o preço pode ser o X da questão. De a pessoa dividir o preço pelo que ela ouviu e achar caro ou barato, tirar todas as conclusões dela, né? E aí sim vem a qualidade da apresentação, né? Então é isso aí. Bom, pessoal, estamos a 1 hora e pedrada já, né? Passou de 1h20 já. Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Senão nós vamos encerrar por aqui. Eu desejo a todos uma excelente semana, bom trabalho. Deus abençoe a todos. Se cuide, vamos para cima, vamos aproveitar, vamos bater a meta da semana e do mês de abril, que ainda não terminou, e vamos virar o maio com bastante força. É esse o objetivo. Maravilha. Beleza? Beleza, pessoal? Uma ótima semana a todos aí, estamos aí. Se alguém quiser, por exemplo, no grupo também, ou no particular, fazer perguntas aí, nós estamos aí para se ajudar, para evoluir, para crescer e aprender também. Um abraço a todos aí. Valeu, valeu. Deus abençoe a todos. Viva melhor. Viva os Ox. Viva os Ox. Fui. Tchau, tchau. Tchau.